Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Juan e vamos aqui então trocar uma ideia sobre as operações de day trade, sobre quais foram os melhores movimentos que a gente pode aproveitar, né? Vamos passar algumas dicas também para vocês, né, em função do nosso operacional. Então fica comigo aí que tem muita coisa pra gente falar hoje, beleza? Então bora começar. Turma, antes de mais nada, lembrar vocês, tá bom? Que faltam, eu acho que menos do que 80, talvez uns 80 e poucos, não sei, inscritos para que a gente possa atingir a meta de 3.000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube, né? Falei sobre vocês, sobre esse tema recentemente, né? Que a gente tá com essa missão, que eu dei essa missão para vocês, na verdade, para que a gente possa atingir essa meta de 3.000 inscritos aqui no canal. E como forma de agradecimento para que quando a gente atingir, né, essa meta de 3.000 inscritos, eu vou estar fazendo uma live de agradecimento para vocês, tá bom? Uma live aí com conteúdo exclusivo, né, para que eu possa estar passando para vocês. Então, eu peço a ajuda de vocês, se for possível, se vocês também aí não forem inscritos, já assiste o nosso conteúdo tem um tempo, tá? Inscreva-se, né? Clica em se inscrever, se você também quiser ativar os sininhos para você receber os conteúdos em primeira mão, tá bom? Vai de vocês, mas é muito importante que você se inscreva nesse canal para que a gente possa atingir essa meta, tá? Uma meta muito importante para mim e eu acho que se você gosta do nosso conteúdo, eu acho que é uma forma de você também demonstrar isso, né? Deixando o like também, se inscrevendo no canal, mas o mais importante pra gente conseguir atingir essa meta de 3.000 inscritos é você se inscrever no canal, beleza? Então posso contar com a ajuda de vocês? Espero que sim, beleza? Então vamos pro nosso vídeo. Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje o dia, né, foi um dia que teve, né, foi repleto, na verdade, de emoções, né? Hoje o dia foi repleto de emoções, por quê? Porque além de termos o próprio payroll, né, que é uma coisa que normalmente movimenta bem os nossos dias de day trade nas nossas sextas-feiras, né, as primeiras sextas-feiras do mês, a gente também teve um gap muito forte no começo do dia, né? Hoje foi um dia, né, que a gente acompanha a sala ao vivo no mercado com os alunos da mentoria, né? Nas quintas e sextas-feiras a gente faz o acompanhamento ao vivo com os alunos, né? E o interessante é que, né, tivemos aí o payroll para acompanhar e vamos falar um pouquinho sobre o movimento dele, né? Mas tivemos então duas coisas importantes que aconteceram hoje, que foi o gap, que foi, eu acho que o gap com quase 2% de queda. E além desse gap, né, com mais de 2% de queda, quase 2% de queda, a gente teve também o payroll, que foi por volta do candle 18, né? No 17 a gente já sentiu a pressão do payroll, o movimento foi bem agressivo, tá? Esse 17 aí movimentou bastante. Eu, se me lembro, foi para cima, depois foi para baixo, depois fechou para cima, né? E aí o 18 também teve o comportamento, porque tendo em vista que o payroll é 10,5, né? O candle da 10,5 é o 18, mas o 17 já estava sentindo, ok? Mas vamos começar aqui, ó, pelo candle 1 e perceba o seguinte, o fato dele ter aberto com esse gap muito grande, a gente comentou com os alunos da sala ao vivo o seguinte, pessoal, é muito comum que o mercado ele lateralize nesses primeiros minutos, né, pelo fato da força ter sido muito grande, então normalmente o mercado vai dar uma distribuída ali, né, vai acumular alguns contratos e depois, quem sabe, após alguma coisa, às vezes o próprio 60 minutos ou após o payroll mesmo, a gente tivesse uma movimentação mais agressiva, né, o mercado sendo talvez um pouco mais direcional. E não foi outra, né? No caso, a gente teve o direcional em dois momentos, né? Foi após as 6 horas e também após o payroll. Por quê? Tivemos o 12 aqui, ó, que depois do 12 a gente desenvolveu um pouco mais para baixo, só que depois do 12, né? Depois do 12 não, depois do 16 aqui a gente foi junto com o payroll, subiu muito e tá subindo até agora, né? O primeiro candle do dia foi um candle muito importante, tá, pessoal? Por quê? Vamos colocar uma linha na máxima e na mínima dele. Porque esse candle, ele definiu pra gente o range que o mercado iria trabalhar até então, tá? Ele definiu o range que iria trabalhar. Percebam que esse range, ele foi também visto no 15 minutos aqui embaixo, né? E daqui a pouco eu vou puxar um gancho, né, em relação a isso, porque foi muito importante para definir aí os movimentos do dia. E esse primeiro candle 1 aí, a gente, né, começando uma análise, né, friamente nele, eu falei pro pessoal, a gente vai realmente só ter alguma análise aqui, né? A gente vai começar a fazer alguma coisa nesse dia, muito possivelmente após rompimentos, após alguma coisa que seja ali mais confirmada pra gente, porque com um gap desse tamanho, sem tantas referências e marcações, a gente precisa de bastante cautela, tá? Paciência e analisar friamente. Outra coisa que é muito importante disso quando abre com muito gap é a presença de você analisar os gráficos menores, porque a partir deles, eles geram pra gente informações que deixam mais range para trabalhar. Por exemplo, você consegue identificar muito melhor as pernadas olhando 1 minuto do que o 5 minutos, concorda comigo? Olha as pernadas bem definidas. Isso vai ajudar muito a gente a definir aqui as questões das obrigações. Então vamos que
Candle por candle, o que que a gente leu lá na sala ao vivo com os alunos hoje da mentoria? Primeiro candle é um candle de continuidade, jogaria, digamos que o 2 para baixo, mas sinceramente falando, a gente não leu nada no 1, nem no 2, nem no 3. A minha leitura eu acho que começou no 4, se não me engano, tá? Quando o 4 fechou do jeito que fechou, esse 4 era um candle que para mim tinha que subir e não subiu. 5 tinha que descer, não desceu e a gente ficou meio que nessa dinâmica, tá? A gente ficou meio que nessa dinâmica até por volta do candle 11, tá? Ficamos realmente muito tempo, com bastante paciência, trabalhando dessa maneira, falando sobre candles que deveriam fazer alguma coisa que não foi feita, questões do que ele deveria ter feito, o movimento ser contrário ou não. Então, ficamos boa parte do mercado fazendo isso. Então, resumidamente, 4 tinha que subir, não subiu, 5 cai. 5 não caiu, 6 sobe. 6 não sobe, não ganha máxima, 7 cai. O 7 caiu e rompeu o anterior. Aqui já muda um pouco o nosso contexto, porque houve um rompimento, e o rompimento pode ser até que o 8 não caísse, mas o 6 ele já se torna um alvo, né? Já se torna um alvo de rompimento, e aí ali na leitura das obrigações e das probabilidades muda um pouco. Mas independente. Falamos para os alunos o seguinte: no 8, se testar para baixo dá compra, se testar para cima, não façam nada, pode dar venda, tá? E aí testou para cima nos micro movimentos, principalmente 1 minuto, falhou aqui no 8, deu venda no próprio 8, falhou nesse pavio aqui do 8, tá? Quando o 8 fechou, falei para os alunos olharem o 10 minutos, tá? Que se o 9 testasse para baixo, daria compra no 9. Quando o 9 fechou, falei para eles que daria venda no 10, tá? Venda até aqui. E depois você poderia se proteger, tendo em vista que o mercado estava no meio, tá? Percebam o tanto que isso aqui estava no meio, ó. A gente tem um meio porque a gente trabalha em um triângulo que pode ser diversos tipos de triângulo. Não tem ali um triângulo perfeito para você trabalhar e falar que é meio. Mas aqui a gente tem um triângulo simétrico, né? Um triângulo que tem ali as mesmas dimensões, digamos assim, né? Trabalhando aí um pouco da geometria do mercado. Enfim, o 10 fechou. Esse candle 10 no gráfico menor, ele é uma falha de Fibo, tá? Tem uma falha de Fibo no gráfico menor aqui, ó. Só que qual que é o problema? Ficou acima do rompimento, então dando também ainda uma probabilidade do 11 subir. Poderia o 11, por exemplo, testar aqui e subir, como poderia fazer o que fez? Devolveu a negação, né? Ele fez essa devolução. 12 não subiu, 13 queda. 13 não caiu, o que o 14 fez? Duas probabilidades. Ele foi lá retestar a negação, que também tem ali o seu viés vendedor, porque ela não foi ganhada, então ele ficou em range. E depois ele foi lá e conseguiu romper o anterior. Só que aqui ele não ganhou a mínima, e aqui que foi o pulo do gato. Tá, pessoal? Aqui que foi o pulo do gato. Porque juntamente com o 14 fechou o 5. O 5 não ganhou mínima, então o teste do 6 aqui foi para baixo, porque esse cara veio para baixo, tá? Veio para baixo. Então, dependendo da pessoa, já pensaria em compra nesse 15 e 16, porque ali era teste, tá? Então, isso é uma coisa importante. Ensino bastante, né? Temas sobre teste e questões de lateralidade na mentoria, né? Para que as pessoas não ficam enviesadas em rompimentos ou, muitas das vezes, analisam a ponta do preço, que é um fato muito determinante, porque quando a pessoa analisa a ponta do preço em rompimentos como esse do 15, ela vai achar que vai dar continuidade para baixa. Não é que é errado ela achar isso, só que tende a voltar por questões de teste de gráficos macros. E o macro ele vai dar esse direcionamento para a gente, nunca vai ser o micro. Entendeu? Então, enfim, tivemos aí o 16 com esse retorno, né? Então eu diria que para você comprar, a compra ou deveria acontecer talvez no 14, ou no 15, talvez com um teste para baixo, e no 16 para mim não houve operações, ele simplesmente fez uma coisa que a gente chama de negação de rompimento, e além disso, um fator que também foi um pouco determinante para que ele voltasse para o topo, foi o fato de ele ganhar o 50%, né? Então a gente sabe que em questões de probabilidade, a gente sabe que quando o mercado ganha uns 50% para cima, né, a gente pode buscar o topo. E se tratando de lateralidade, isso é mais comum ainda, né? Porque na lateralidade não existem tendências, então esse detalhe dos 50% pode acabar funcionando bem, tá? E aí eu falei para os alunos o seguinte: não, tomem cuidado, na verdade eu falei com eles, tomem cuidado com a compra, tá? Muito pequena aqui, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque aqui são alvos muito curtos, ele já ganhou, então aqui existe grande chance dele subir também. Só que esperem um teste e outra coisa, esperem a falha, porque aqui nesse movimento, querendo ou não, a gente não tinha como é que eu posso falar? Uma definição ainda, sabe? Porque tiveram vários movimentos como esse daqui, ó, que estava acima dos 50%, que o movimento acabou despencando. Então, primeiramente, antes de você fazer uma análise somente friamente pelos 50%, analise também, primeiro, para mim, as falhas. Essa falha aqui, ó, que aconteceu aqui ó, no 17, é lá no 3 minutos e no minuto você vê perfeito, tá? Você consegue ver ela perfeito.
tá? Então dá para fazer uma entrada no 17, porque querendo ou não, o 17 ele teve influência do payroll, na minha concepção, eu acho que foi por volta ali faltando 1 minuto e meio, mais ou menos, pro candle fechar. E durante esse período antes, você poderia ter feito a entrada. Falhou lá no 3, foi em cima bem dessa FIBA aqui que temos nessa marcação, ó. Foi mais ou menos aqui que aconteceu a falha. Você comprou, ia lá e batia sua parcial, seja lá onde for. Dá para você bater na máxima lá. E aí você protege no stop técnico, tá? Porque aqui a vantagem seria de quem protegeu no stop técnico. O que eu tenho que fazer? Aí é só segurar, porque depois de você estar vindo dos 50%, você poderia talvez aí ter o rompimento de topo, né? E aí o mercado subiria bem. E outra coisa, a gente estava esticado, então a gente precisava de um pullback realmente, tá? O 18 foi demais, tá? Porque para mim o teste foi muito agressivo. Eu acho que é até difícil você na sala ao vivo falar e falar para alunos fazerem compras ou alguma operação nesse 18, porque ele é muito rápido. E se eu dou alguma orientação errada nesse 18 aqui, principalmente em testes, as pessoas elas podem fazer operações que vão quebrar, tá? Esses candles aqui são muito sacana. Então tem que tomar cuidado. E aí a minha orientação sempre foi o quê? Continuar priorizando a compra, tá? Continuar priorizando a compra, principalmente porque a gente tinha fibos aqui, ó. Uma nova FIBO, né? Mínima, máxima, 50%. Então, tava acima, temos contexto de alta e aí o mercado desenvolveu bem, né? Bom, chegamos também numa marcação aqui, ó. O mercado fez uma negação de rompimento e também falha de FIBO. Então, aqui, ó. Isso aqui foi uma negação e isso aqui foi uma falha. Então, o 23 era venda e no 21 também você poderia estar fazendo a venda, tá? Ele voltou até o rompimento da máxima do candle 17, né? Coloquem uma linha lá. Enquanto não passou dessa máxima, era compra. Então, a gente poderia ter feito compras. Aqui a gente não estava mais no mercado, tá? Além disso, a gente também tinha esse 50% que eu já tinha colocado bem no finalzinho do mercado para os alunos, ó. Esse 50 aqui foi quando a gente largou o mercado. Estava posicionado. Ele estava na região de 50%, estava com a minha linha. Então, aqui você poderia fazer entradas aonde, Juan? Vamos lá. Aqui, para mim, a sua entrada, poderia ser feita no 26. Poderia fazer uma compra no 26. Quando o 26 fechou, compraria no 27, tá? Que mais? Quando o 29 fechou teste do 30 para baixo, você pode comprar no 30. Aqui, ó, você poderia comprar no 32. Você vê que o 32 não fechou de um jeito legal, mas não tem problema. O 33 acabou subindo e te pagou, né? Aqui você poderia comprar no 35 e no 35 você talvez poderia fazer um acréscimo no 36 e aí vai depender de cada um, tá? E aí, né, tipo assim, todas essas oportunidades que o mercado voltou para retestar esse suporte, que foi uma lateralidade, você ou acrescentaria contratos ou faria uma entrada com o objetivo de vir para o topo, tá? Por causa dessa probabilidade dos 50%. Esse era o objetivo, tá? Então pegaria N falhas aqui, qualquer falha, qualquer teste, certo? E aí pegaria o restante da continuidade do movimento. O que a gente tem aqui agora, pessoal? A gente tem claramente um movimento que, né, fez o pivô de baixa, mas estamos trabalhando ainda em contexto de alta, tá bom? Então pode ser que o mercado faça um pivô em cima disso aqui e continue a subir, tá? Pode ser que ele venha, desça um pouquinho mais para fazer um fundo duplo, talvez ele venha e rompa um pouquinho para retestar esse topo que foi rompido, tá? E o contexto ainda permanece para mim, na minha opinião, de compra até que se mude, né, o viés, ou ele volte negando esse topo, tá? Mostre para mim que os vendedores realmente estão ganhando espaço aí, né? Em função dos comprados, tá bom? Show de bola, turma. Então, essa foi a análise de hoje. Espero que tenham realmente gostado da nossa análise de hoje, tá? É uma análise que dificultou um pouco na parte da manhã, porque ela lateralizou em um range muito curto e depois desenvolveu bem, né, com pernadas de alta, tá? Turminha, não se esqueçam aí da inscrição, tá? Muito importante. Vamos tentar aí alcançar esses 3.000 inscritos. Espero que a gente consiga alcançar o mais breve possível, que eu tô muito ansioso para que a gente possa atingir essa meta. Então, se puder, você que chegou até aqui no vídeo, se inscreva no canal, me ajude a alcançar essa meta e logo após a gente atingir, a gente faz a live ali de agradecimento para vocês como forma de agradecimento, de comemoração por ter atingido essa marca aí tão histórica para o nosso canal, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, também deixa o like, se inscreva no canal, eu já falei, né? E nos comentários aí, digita o que você quiser, digita aí se você operou alguma das coisas que eu falei e também deixa ideias e dicas que você queira que eu fale aqui, tá bom? Grande abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body